Nós vamos conversar hoje com o magnífico reitor da Universidade de São Paulo, Dr. Varran Agopian. É uma universidade que está entre as 5 melhores da América Latina e com prenúncios de chegar a ser uma das 50 melhores do mundo. Muito obrigado, magnífico reitor, por atender esse convite da Uniregistral e comparecer aqui, compartilhar sua experiência e sua sabedoria. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui e, principalmente, ter a honra de ser entrevistado pelo desembargador Nalini, uma pessoa que eu respeito muito pela sua trajetória profissional e pela sua como pessoa humana. Reitor, a ideia aqui é contar para os nossos milhares de jovens que estão ali zelando pela segurança jurídica da propriedade, o que pode servir como inspiração. Então, eu sei que o senhor tem uma vida maravilhosa, estudou em Londres, formado pela Politécnica da USP, então conta alguma coisa da sua trajetória para que eles saibam como é que se chega a ser reitor da USP. Bem, primeiro tem que ter sorte, né? Como diria um amigo meu, ao completar 90 anos, ele falou, eu tenho sorte. Mas mais do que isso, acho que todos os jovens têm que entender que nada é feito sem dedicação. Todas as pessoas importantes que eu conheço são pessoas que se dedicam muito ao trabalho que fazem. E então esse é um ponto importante. Eu fui um ótimo aluno. Eu sou oriundo de escola pública. Então eu era um ótimo aluno no antigo primário, no antigo ginásio, no antigo científico. Onde é que foi isso, o começo do ensino primário? O primário foi numa escola que tinha na Vila Romana, que já não existe mais. O ginásio eu comecei no Anhanguera, da Lapa, depois mudei para o José Cândido de Souza, nas Perdizes, porque eu mudei de casa, e o científico foi no Zuleika de Barros Martins Ferreira, também nas Perdizes. Sendo um bom aluno, eu tinha uma base suficiente para almejar e enfrentar um vestibular da USP, que na época não era um vestibular unificado, era o antigo Mapofei, que pegava algumas escolas de engenharia públicas e privadas e algumas áreas de ciências exatas, principalmente matemática e física. Dentro da Politécnica eu tive a oportunidade e a felicidade de encontrar excelentes professores, uma infraestrutura invejável. O senhor se tornou depois professor da Poli, sim, diretor da Poli. Sim, quando eu estava me formando, eu recebi um convite da época do Landi, sugerindo que eu fizesse pós-graduação, que era uma coisa ainda incipiente. Eu comecei a pós-graduação, quer dizer, me formei e comecei a pós-graduação, portanto, eu com bolsa da FAPESP, e, infelizmente, o meu orientador, o professor Petrucci, faleceu. E eu acabei entrando na escola politécnica na vaga que era dele. A seleção que foi feita era a vaga dele. Eu acabei, lamentavelmente, ocupando a vaga do meu orientador. Ele faleceu com 50 e poucos anos. Que precoce, muito precoce, e já era uma pessoa de renome na área de materiais de construção, principalmente na área de concreto. O nosso trabalho aqui na Uniregistral é formar registradores, jovens que estão ali garantindo a fruição de um direito fundamental que é tão relevante, que é a propriedade. Mas veja que há um núcleo comum entre a engenharia civil, a arquitetura e aquilo que nós enfrentamos no Brasil, que é uma falta de moradia, falta de habitação, a falta de regularização fundiária. Né? Será que os setores técnicos providos de excelência têm noção de que o Brasil tem esse déficit, que nós precisamos resgatar essa população toda excluída? Sim, eu acho que tem, e nós tentamos mostrar isso. Nossos alunos, nossos
dos trabalhos de fim de curso, eles são incentivados a fazer atividades no âmbito social. E a Universidade de São Paulo, como um todo, não estou falando agora só a Escola Politécnica, ela está incentivando os alunos a ir à sociedade e conviver com a sociedade. Então, aprender na sociedade é uma coisa que é uma meta da Pró-Reitoria de Graduação. Agora, eu volto a insistir, nós temos que ter a coragem de exigir dos nossos políticos planejamento. Planejamento de longo prazo. É essa a diferença que eu vejo países com menos recursos que o Brasil ter qualidade de vida melhor que o nosso. E esse planejamento exige corpos técnicos permanentes que não mudam continuamente. Quer dizer, não, é impossível quando sai um prefeito, saia toda a equipe que é técnica, numa prefeitura de porte médio ou pequeno, você tem centenas de pessoas mudando. Quando países desenvolvidos, a gente sabe que mudam o governo central, mudam os ministros, mudam os auxiliares, mas 200, 300 pessoas mudam só, e não dezenas de milhares como aqui no Brasil. Então, isso é uma imaturidade nossa, né, senhor reitor, porque nós já catalogamos ou rotulamos a burocracia como se fosse algo nefasto, quando uma burocracia é uma estrutura confiável, estável, que permite a continuidade, que independentemente dessa transitória troca de cargos de comando, a máquina tem de funcionar. E não pode se reinventar a roda a cada gestão, não é? Concordo plenamente, Naline. A universidade é um locus diferenciado. Aliás, o senhor viu essa semana um professor falando que trabalha 7 dias. E isso é no mundo todo. Você não pode ter um bom professor universitário que não fica 7 dias por semana preocupado e trabalhando. Isso é normal. Mesmo países em que as pessoas respeitam os 5 dias, trabalham 35 horas por semana, o professor universitário está envolvido. Se não estiver envolvido, ele não vai ser um bom professor. Mas eu tive a oportunidade de atuar na esfera federal, principalmente através da CAPES, um pouco CNPq, na esfera estadual, juntamente na antiga Secretaria de Ciência e Tecnologia. Eu vivenciei funcionários públicos que, quando tem um problema, ficam até 10, 11 horas, sem hora extra, porque hora extra no funcionalismo público sempre há uma necessidade de autorização do chefe imediato, essas coisas. Então, eu vi isso, vivenciei isso. Porém, temos sim, eu também vi pessoas não tão dedicadas, sim, e que, lamentavelmente, têm os mesmos privilégios das pessoas que se dedicam. Então, nós não sabemos fazer a nossa administração pública, é difícil falar isso, mas a nossa administração pública não está preparada para o século XXI. Sabe que nesse ponto, senhor reitor, eu considero essa solução do Constituinte de 1988 em relação aos antigos cartórios uma solução que eu considero exitosa, porque entrega-se uma atividade estatal a um particular que faz um concurso público de provas e títulos a cargo do judiciário, que depois fica com um jugo relativamente pesado sobre a atividade, e o Estado não põe um centavo na atividade. A atividade é remunerada pelo destinatário, por quem usa. Se essa solução tivesse sido utilizada para outros campos da administração pública, eu penso em saúde e na educação fundamental, educação média, eu acho que nós teríamos uma outra solução, porque é uma massa imensa de pessoas desanimadas, desiludidas, e tem a estabilidade. Né? Essa questão de desânimo é porque elas não são premiadas, não há um reconhecimento. O serviço público ele é muito, de uma certa maneira, muito desestimulante.
ou a pessoa tem a sua vocação, sua ou então chama íntima ali, né? ou então ela está vibrando com o que está fazendo. Então isso acontece em algumas profissões da área da saúde, que o senhor citou, é uma coisa real. Você Até tem na educação também. na educação, não há dúvida. Né? Hoje, eu sempre digo que professor nunca ganhou bem, mas ele tem que ganhar o mínimo para ter uma vida digna. Sim. Então, se ele não tem vida digna, ele não vai conseguir ser um bom docente. Ele não tem condições de poder ser um bom professor, ensinar as crianças. Então, temos esses problemas. Agora, precisaria de um programa inteiro para discutirmos esse tópico, mas esse tópico é muito vibrante. Eu convivo com isso, a USP é uma autarquia especial, mas nós temos que obedecer toda a legislação brasileira. E essa legislação deixa o gestor extremamente tolhido, com as funções extremamente reduzidas. Você só pode punir, você não pode premiar. Quer dizer, uma gestão em que você só pode punir é a pior das gestões, porque qualquer manual básico de administração diz que você estimula as pessoas premiando. A sanção, ela é um instituto jurídico, sanção, mas nós só trabalhamos com a sanção punitiva. A sanção premial, ela teria que surgir da criatividade. Por exemplo, né, fazer o ranking dos melhores em cada área e simbolicamente entregar um diploma de gratidão, qualquer coisa assim, né? Isso existe? Isso existe, mas isso não é suficiente. Não é suficiente, é muito, vamos dizer... inconsistente para o que muito superficial. E aí, o que acontece às vezes é que você acaba homenageando todos. Aí perde a lógica. Agora, quais são os maiores desafios, quais os projetos? Era aquilo que o senhor esperava? O senhor já foi vice-reitor? Não. A reitoria é um local em que você não tem problemas de tédio. E é sempre muito interessante, porque você está dialogando e você está discutindo com pessoas inteligentes. Isso é muito importante. Isso é muito vibrante, muito motivante. Agora, logicamente, o grande desafio das universidades, eu não estou só citando a USP, das universidades em geral, é, primeiro, refletir sobre o que nós estamos formando. Será que daqui a 10 anos vai ter a tal profissão? Então, as boas universidades do mundo todo estão se concentrando mais na formação básica e no desenvolvimento das aptidões necessárias, como trabalho em grupo, socioemocionais, comunicação, empatia, a capacidade de liderança no bom sentido, não de autocracia, mas de liderança no bom sentido, a capacidade de trabalhar em equipes multidisciplinares, em outras palavras, ter que lidar com pessoas que têm um linguajar diferente do seu. E isso que está sendo feito, porque não dá para imaginar a formação de engenheiros que eu tive. Porque quando a pessoa... Aliás, eu mesmo, quando me formei, 2 anos depois eu estava trabalhando com materiais de construção que eu não tinha estudado, nem sabia o que... nem tinha noção. Existência, né? Porque não existiam quando eu era aluno. Então, isso vale para todas as áreas, mesmo para as áreas de humanas, que tem uma mudança também da sociedade, principalmente das áreas das humanidades, que estudam a sociedade. A mudança está sendo muito drástica. Mutação comportamental e de perspectivas e de exigências são diferentes. Então, essa a tendência. Esse é o primeiro aspecto da universidade. Uma universidade de pesquisa, como a USP, em que o ensino é oferecido no ambiente de pesquisa, portanto, o aluno não aprende o que se conhece, mas aprende também a coisas, os desafios que ele vai encontrar no futuro, ela se
defronta com um problema. A sociedade não entende o que está acontecendo. E isso acaba levando na Europa e nos Estados Unidos a criação da terceira missão da universidade, interação com a sociedade. Nós aqui no Brasil, culturalmente, nós sempre tínhamos também, além do ensino e da pesquisa, as universidades de pesquisa têm as atividades de extensão e atividades culturais que já são um tipo de interação. Temos que incentivar e intensificar essas ações. Então, esses são os grandes desafios da universidade. Se apresentar melhor com a sociedade e se preocupar como formar esses jovens, inclusive na pós-graduação. Porque já tem empresas que contratam os doutores para atuar em áreas profissionais que não é o do seu doutorado, porque eles não querem que ele traga o vício do doutorado. Eles querem o título do doutor, a capacidade dele resolver um problema. Mas não exatamente da área que ele estudou, para ele não trazer os vícios e os preconceitos daquela área. Hoje, como reitor, Vossa Magnificência está ali num arquipélago, né? Que são ilhas de conhecimento muito diferentes da sua formação. Agora, se depois dessa experiência, eu sei que a sua experiência é muito grande no governo, no Estado, na Federação, CAP, CNPq, todos esses órgãos que têm uma relevância, né? Mas, se não fosse engenharia, depois dessa experiência toda, qual seria a sua opção? Faria hoje qual curso? Eu faria qualquer curso universitário. A minha recomendação para todos os jovens, faça um curso universitário. Faça um curso universitário e que você se sinta bem. Porque, profissionalmente, se você tem uma formação, eu insisto em formação, não em formação, se você tem uma formação sólida, você se adequa muito bem. Nós temos exemplos de sociólogos que exercem atividades financeiras, de administradores de empresa que estão dentro da área industrial de uma empresa. Você tem médicos, gerentes, engenheiros estudando linguística porque estão sentiram falta desse tipo de formação para suas atuações. Então, as coisas estão cada vez multidisciplinares. Aliás, esse é o grande desafio do século XXI. Nós não podemos parar de estudar. A minha geração, nós brincávamos, se você ficar dois anos sem estudar, metade do que você sabe já não serve mais para nada, né? Verdade. Agora é 8 meses. É verdade. Eu queria agradecer muito, senhor reitor, gostaria de ficar mais tempo, mas sei que o tempo do reitor é um tempo escasso, é um tempo precioso, daí a nossa gratidão, nosso reconhecimento por ter partilhado informações tão preciosas e essa experiência de vida que eu tenho certeza que vai servir para os nossos jovens. Obrigado, Naline. Para mim sempre é um prazer conversar consigo e é uma honra ser convidado para participar dessa universidade virtual. Muito obrigado.